A paz e a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida no nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o povo, aliás, o próprio Deus disse: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento a minha palavra. E Jesus repetiu: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Esta mensagem de hoje vai ser para muitas pessoas, principalmente para aquelas que dizem assim: eu não vou na igreja A, igreja B, porque o pastor só prega dinheiro, porque o pastor só fala de dinheiro, porque o pastor quer ficar rico, não pensa no próximo, só pensa em si próprio. Eu concordo com você, sabia? Eu concordo com você pensar assim. Você não está errado. Até porque o pastor tem que cuidar das ovelhas, se preocupar com as ovelhas, ajudar as ovelhas naquilo que elas precisam. Assim como as ovelhas mantêm o pastor através da lã, do leite, estou falando do pastor de verdade, que cuida das ovelhas, dos animais, que na Bíblia, Deus, o Evangelho classifica as almas como ovelha e o pastor como cuidador do rebanho, é um mantendo o outro, as ovelhas mantêm o pastor e o pastor tem que manter as ovelhas naquilo que for preciso. Então o que acontece? Quando você pensa isso, você não está errado não, porque hoje em dia a maioria dos pastores, dos pregadores, só pensa em si próprio. Só que muitos de vocês que estão me assistindo usa da desculpa para também fazer errado. Usa também da desculpa dos erros dos pastores para também você fazer errado. Por quê? Porque se o seu problema fosse porque os pastores agem errado, então você agia certo. Porque o dízimo, irmão, e a oferta é bíblico. Eu, particularmente, eu prego mais sobre a oferta. Porque o dízimo no passado era obrigatório. Hoje, a oferta e o dízimo é gratidão, é por amor. Você não tem que fazer nada obrigado. Só que é assim, meus irmãos. Assim como o partido político tem os seus filiais, seus ajudadores, assim como o time de futebol tem seus patrocinadores, seus filiais, seus sócios, assim como muitos dos teletons, Criança Esperança, tem sua ajuda de milhões, um pastor também é digno de ter uma ajuda de pelo menos 30, 40, 50 reais de uma pessoa mensalmente falando. É ou não é? Então, quando você fala assim, não vou na igreja tal, porque não vou enriquecer pastor, o pastor só fala de dinheiro, eu concordo com você. Só que eu não concordo com você quando você usa de uma desculpa, de um erro de um pastor, para também não ser um ofertante e um dizimista por causa da sua avareza. Porque muitos de vocês falam isso dos pastores, não é porque eles agem errado. Porque se fosse porque eles agem errado, você não agiria errado. Você fala isso de muitos pastores porque você também é avarento, é soberbo, é prepotente, é ganancioso. É o pé. Quantas pessoas não têm a sua rotina quando vem do serviço, passa naquele bar, naquela lanchonete, compra uma cervejinha para ir para casa depois de um dia de trabalho, um dia de expediente, vai tomando aquela cervejinha ou duas. Você sabe quanto aquela pessoa gasta por mês fazendo aquilo dali? Pelo menos 3 vezes por semana? Mais de 200 reais. Tem alguns que gastam até 400 reais só com aquela cervejinha diária depois do expediente. Então, se o seu problema é porque o pastor ele tem uma intenção de ficar rico, de roubar, como muitos falam, então por que você não faz certo, como diz a Bíblia também?
Porque a oferta é bíblica, o dízimo é bíblico. Só que muitos não faz. Joga pedra no pastor, que a maioria realmente rouba mesmo, se eu não tenho dúvida, tá? Mas você também faz errado quando você retém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Olha o que a palavra de Deus diz. As mulheres que assistia e mantia Jesus e os apóstolos. Aconteceu depois disto que Jesus pregava para a multidão, Jesus pregava para o povo, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Você vê que eles não tinham emprego fixo. Eles andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e outras muitas mulheres que prestavam assistência com os seus bens, ou com a sua riqueza, ou com o seu dinheiro, prestava assistência a Jesus e aos apóstolos. Irmão, viver sustentado pelos outros já não é bom. Imagina por mulheres como Jesus e os apóstolos. Então, o que eu quero dizer? Ou o que a palavra de Deus quer falar para você? É que muitos de vocês não fazem isso. Se a Bíblia nos ensina que os apóstolos de Jesus eram mantidos por mulheres, ajudava a obra missionária, e por que você não faz o mesmo? Eu não estou dizendo para você fazer o que esse pastor faz, porque eles fazem tudo errado. Aliás, não são todos, mas acredito que mais de 90%. Mas se o seu problema fosse porque os pastores querem ficar ricos, como vocês pensam, falam, e eu não tiro sua razão, a maneira de você pensar, então por que você não faz certo? Não, peraí, ó. Tem pessoas que só com aquela cervejinha diária gasta 300, 400 reais por mês, né? Não tem pessoas que fazem isso? É só botar na ponta da caneta. Então você pode pensar assim, não, peraí, o que é 50 reais para um salário mínimo? Então eu vou pegar aqui a minha oferta. A minha oferta, que é bíblica, não está no Velho Testamento apenas, está no Novo também. Então, Jesus e os apóstolos eram mantidos por doações. Então, eu vou fazer minha doação mensalmente. Então, muitos não fazem isso. Critica os pastores, chama os pastores de ladrões. Você está certo? Ter essa visão? Tá, porque muitos mostram isso. Mas você está errado em reter, em recusar o que está escrito na palavra de Deus. Você também está errado em recusar o que está escrito na palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Então dá para ver que muitos de vocês que pensam isso, vocês estão certos. Pensais de muitos pastores. Eu penso. Mas vocês estão errados em usar do erro dos pastores para também vocês errarem. Essa é a verdade. Que não tem ninguém que não tem nada que não possa doar nada. E não tem ninguém que tem tudo que não possa precisar de nada. Essa é a verdade. Então, muitos de vocês criticam pastores, chamam eles de ladrões. Não é porque vocês são corretos.
É exatamente o contrário. É porque vocês querem fazer errado usando do erro dos pastores, porque a oferta é bíblica. Se eu recuso o que não está escrito na Bíblia, eu não estou pecando, eu não estou errando. Eu posso recusar o que os pastores falam que não está na Bíblia. Mas eu erro em recusar, em praticar o que está na palavra de Deus. Então, muitos criticam pastores, mesmo eles estando errados, não é porque eles querem, porque você critica eles, não é porque você é contra o que eles fazem, que eu também sou contra. Mas você critica eles porque você quer usar do erro dele para também ser infiel. Porque quando a pessoa é honesta, ela diz assim, peraí, os times de futebol têm seus filiais. Os partidos políticos têm seus filiais. Teleton só vai ali quem é rico para pedir. Criança Esperança, muito dinheiro. Eu não sei para onde vai. Você pode pensar assim. Então eu vou pegar meus R$ 50 todos os meses e vou mandar para a obra de Deus, para que, através das mensagens, outras pessoas possam ser alcançadas. Você não sabe, irmão, você que me assiste, o tanto de pessoas que Deus já livrou através de nossas mensagens. Seja fiel, independentemente do que os outros estão pregando, praticando ou fazendo. Apenas obedeça o que está escrito. Se algum pregador falar alguma coisa para você que não está escrito na palavra de Deus, você não tem que praticar. Você tem que praticar o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que a graça de Deus venha brilhar, venha resplandecer na sua vida. Tá bom? Leia mais aqui abaixo, na descrição do vídeo, para você ter uma maneira melhor para você nos ajudar. Tá bom? Sinta-se à vontade. Deus abençoe.